O tema das tentações acompanha o ser humano desde o Éden. Desde o momento em que Eva estendeu a mão para o fruto proibido, a humanidade passou a travar uma batalha constante entre o bem e o mal, entre a voz do Espírito e as sugestões do inimigo. A serva do Senhor, Ellen G. White, escreveu que a tentação não é pecado, o pecado está em ceder a ela. Mensagens aos Jovens, página 92. Essa declaração revela uma verdade profunda. Ser tentado não significa estar condenado, pois a tentação é a arena onde o caráter é provado e onde a graça de Deus se manifesta com maior poder. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo. Comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Jesus, nosso exemplo perfeito, também foi tentado. A palavra de Deus declara: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4:15. Esse texto é um convite à esperança, pois mostra que Cristo venceu cada tentação e hoje nos oferece o mesmo poder para vencer. Ellen White afirma que nenhum homem é obrigado a pecar. O poder do mal é forte, mas Cristo é mais forte. Caminho a Cristo, página 57. Esse é o ponto de partida para toda luta espiritual. Reconhecer que em Cristo há poder suficiente para resistir a qualquer tentação. As tentações não surgem apenas de fora, mas também de dentro. A própria natureza humana, corrompida pelo pecado, deseja o que é contrário à vontade de Deus. Tiago 1,14 declara: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Ellen White explica que Satanás aproveita-se das fraquezas naturais e das inclinações não santificadas do coração. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 210. Por isso, a vitória começa quando reconhecemos nossa fraqueza e nos lançamos completamente nas mãos de Cristo. Quando o inimigo tenta nos atrair ao pecado, ele sempre apresenta o mal de forma disfarçada. Assim como fez com Eva, ele mistura verdades com mentiras, tornando o pecado aparentemente inofensivo. Ellen White advertiu: Satanás apresenta o pecado sob o disfarce de bem. Ele seduz para destruir. O Grande Conflito, página 531. A mente que não está em comunhão constante com Deus se torna facilmente enganada. É por isso que Jesus nos instruiu a orar: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6,13. A oração é uma muralha espiritual. Ellen White escreveu: a oração é o respiro da alma. Sem ela, perdemos a ligação com a fonte da força. Caminho a Cristo, página 94. Cada vez que dobramos os joelhos e clamamos por livramento, os anjos do Senhor se aproximam e o Espírito Santo fortalece a mente para resistir. Querido irmão e irmã, pare por um momento e reflita. Quantas vezes você enfrentou tentações que pareciam incontroláveis? Quantas vezes pensou que não havia saída? Deus te diz hoje: há poder em Cristo para vencer. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários: eu creio no poder de Cristo para vencer. Essa é uma declaração de fé que reafirma o compromisso de resistir ao mal. Mas há um princípio essencial que precisamos compreender. Ellen White explica que Deus nunca remove de nós o poder de escolha. Somos nós que decidimos a quem servir. Educação, página 289. Isso significa que o Espírito Santo pode nos advertir, iluminar e fortalecer, mas a decisão final de ceder ou resistir sempre será nossa. A vitória sobre a tentação é uma escolha diária.
É preciso vigiar cada pensamento, cada palavra e cada ação. Jesus alertou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Vigiar é estar atento aos caminhos por onde o inimigo se infiltra. Ellen White afirma: Satanás nunca dorme. Ele está sempre buscando uma brecha pela qual possa entrar e dominar o coração. Mensagens aos Jovens, página 82. Por isso, devemos fortalecer as defesas da alma com oração, estudo da Bíblia e comunhão constante com Deus. O inimigo teme o cristão que vive de joelhos, pois sabe que nenhuma tentação é forte o suficiente para derrubar alguém que depende inteiramente do Senhor. Ellen White declarou: quando Cristo habita no coração, o pecado é repelido pela presença do Salvador. Caminho a Cristo, página 61. Essa frase revela o segredo da vitória. Não é pela força humana, nem pela determinação própria, mas pela presença viva de Cristo dentro de nós. O Espírito Santo transforma a mente, muda os desejos e fortalece a vontade para que possamos dizer não ao pecado. No entanto, o inimigo não desiste facilmente. Ele observa nossos pontos fracos e espera o momento certo para atacar. Por isso, precisamos fechar cada brecha, seja um hábito negligente, uma amizade que nos afasta de Deus ou um pensamento não consagrado. Ellen White advertiu: a tentação raramente vem de repente, é o resultado de pequenas concessões. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 235. Querido ouvinte, não subestime as pequenas tentações. O pecado começa com pequenas concessões que, acumuladas, criam uma fortaleza dentro da mente. É por isso que devemos resistir desde o início, antes que o mal crie raízes profundas. A boa notícia é que quando resistimos firmes na fé, o inimigo foge. A Bíblia garante: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Essa é uma promessa divina, e Ellen White confirma. Quando o cristão se apega a Cristo, o inimigo é derrotado. Ele não pode permanecer onde o Senhor é invocado sinceramente. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 212. Mas como se sujeitar a Deus na prática? Primeiramente, reconhecendo a própria fraqueza. Depois, entregando a vontade a Ele em oração. Ellen White escreveu: tudo depende da ação correta da vontade. O poder da escolha Deus deu ao homem, cabe a nós exercê-lo. Caminho a Cristo, página 48. Quando decidimos firmemente resistir, Deus envia forças sobrenaturais para nos sustentar. A cada vitória sobre a tentação, o caráter se fortalece, a fé amadurece e o coração se aproxima mais de Cristo. A luta espiritual se torna, então, um caminho de crescimento e purificação. Se neste momento você está enfrentando tentações que parecem impossíveis de vencer, não desanime. Cristo está ao seu lado, intercedendo por você. Ellen White disse: Jesus não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Ele mede cada provação antes que ela nos alcance. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 310. Levante a cabeça, ore e confie. O mesmo Cristo que venceu no deserto também te dará vitória. Escreva aqui nos comentários: Senhor, dá-me força para vencer minhas tentações. A vitória começa no coração que confia, e essa confiança é fruto de uma comunhão viva com Jesus. Continue firme nessa caminhada espiritual, pois o inimigo sabe que não pode vencer um cristão que aprendeu a depender de Deus. A tentação não é apenas uma investida externa de Satanás, mas uma batalha interna que ocorre no coração humano. O apóstolo Paulo descreve essa luta com palavras profundas: porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Romanos 7,15. Ele fala do conflito entre a carne e o espírito
entre o desejo de agradar a Deus e a inclinação natural para o pecado. Ellen G. White descreve essa realidade ao afirmar: há em nossa natureza uma tendência para o mal, uma força depravada que, sem o auxílio divino, não podemos resistir nem dominar. Caminho a Cristo, página 45. Isso significa que todo ser humano carrega dentro de si uma inclinação que o puxa para longe de Deus. É como se dentro de cada pessoa existissem duas forças, uma buscando a luz e outra tentando arrastá-la para a escuridão. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo atua como poder restaurador dentro de nós. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma os pensamentos e desejos, e a luta interior se converte em vitória pela graça. Atos dos Apóstolos, página 52. Essa transformação é a base da vida cristã. Não lutar com as próprias forças, mas permitir que Cristo viva em nós. Querido irmão, querida irmã, talvez você tenha sentido o peso dessa luta. Às vezes parece que não há saída, que as tentações são mais fortes que você. Mas lembre-se, o mesmo Deus que transformou Pedro, que libertou Maria Madalena e fortaleceu Paulo, também quer agir em sua vida. A vitória começa quando reconhecemos nossa total dependência de Cristo. A palavra declara: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Ellen White comenta sobre esse texto dizendo: enquanto o cristão mantém os olhos fixos em Cristo, o poder da tentação é quebrado. Mensagens aos Jovens, página 105. É quando desviamos os olhos de Jesus que a tentação encontra terreno fértil. Por isso, a comunhão diária é vital. Cada momento passado em oração e estudo da palavra é como um escudo espiritual sendo fortalecido. Quando negligenciamos o altar pessoal, o inimigo encontra brechas para atacar. Ellen White adverte: a negligência da oração e da leitura das Escrituras abre caminho para 1000 tentações. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 90. É importante entender que Satanás conhece nossas fraquezas. Ele observa os pontos vulneráveis e prepara as tentações de modo sutil, adaptadas a cada indivíduo. Mas o Senhor também conhece nosso coração e não permite que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. 1 Coríntios 10, 13. Ellen White reforça: Cristo mede cada prova antes de permitir que ela chegue ao seu servo. Testemunhos Seletos, volume 2, página 253. Agora pare e pense, qual é a sua maior fraqueza espiritual hoje? Todos nós temos áreas em que o inimigo tenta mais fortemente. Alguns lutam contra a ira, outros contra a vaidade, o desânimo, o orgulho ou desejos impuros. Seja qual for a sua luta, Cristo tem poder para libertar. Escreva aqui nos comentários: Senhor, fortalece-me nas minhas fraquezas. Essa declaração de fé é um ato de rendição a Deus. Há uma verdade espiritual profunda. Cada tentação vencida torna o caráter mais forte. Ellen White afirmou: toda vitória sobre o eu é uma vitória para o universo. O desejado de todas as nações, página 121. Isso significa que, cada vez que resistimos ao mal, glorificamos a Deus diante das hostes celestiais e desmentimos as acusações de Satanás. Mas como vencer na prática? A serva do Senhor oferece conselhos práticos. Ela escreveu: quando vierem tentações, não entres em debate com Satanás. Refugia-te imediatamente em Jesus. Caminho a Cristo, página 71. O erro de muitos é tentar enfrentar o inimigo com argumentos próprios. A vitória está em correr para Cristo, orar e confiar no seu poder. Jesus, em seu exemplo no deserto, nos ensinou o segredo da vitória: responder às tentações com um "está escrito". Cada ataque de Satanás foi rebatido com a palavra de Deus. Ellen White comenta: o Salvador venceu pela palavra. Por meio dela podemos resistir às tentações de Satanás.
O Desejado de Todas as Nações, página 123. Isso nos mostra que o estudo diário da Bíblia é uma arma essencial na vida espiritual. A tentação se torna perigosa quando flertamos com ela, quando brincamos com o pecado. É o que Ellen White chama de pequenas concessões ao mal. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 236. Ela explica que o diabo raramente apresenta o pecado de forma grosseira, mas o disfarça com aparência de bem até que o coração se acostume com o erro. Querido irmão, nunca subestime as pequenas tentações. Uma simples negligência pode abrir caminho para uma grande queda. Por isso, vigiar e orar deve ser um hábito constante. Jesus não disse orai de vez em quando, mas vigiai e orai sempre. Lucas 21:36. Ellen White disse: Satanás não pode forçar ninguém a pecar. Ele apresenta as tentações, mas cabe a cada alma decidir se cederá ou resistirá. Mensagens aos Jovens, página 108. Essa frase revela uma verdade libertadora. O poder da escolha está em nossas mãos. Você não é prisioneiro das tentações. Mesmo que tenha caído muitas vezes, o Senhor te oferece um novo começo. Ellen White encoraja: não olhes para o passado de fracassos, mas para o presente de graça. Cristo estende a mão para te levantar. Caminho a Cristo, página 64. Se você acredita que Deus pode te restaurar, escreva aqui nos comentários: Deus está me levantando para vencer. Porque, de fato, Ele está. Há um segredo que poucos percebem. O amor de Cristo é a força mais poderosa contra a tentação. Quando o coração é cativado por esse amor, o pecado perde o atrativo. Ellen White escreveu: o amor de Cristo revelado na cruz subjuga o coração e transforma a vida. O Desejado de Todas as Nações, página 176. Portanto, o foco da vida cristã não deve ser apenas evitar o pecado, mas encher o coração de amor por Jesus. Quem ama sinceramente ao Salvador não deseja entristecê-lo. É essa experiência de amor que torna a obediência uma alegria e não um fardo. Muitos cristãos pensam que resistir à tentação é apenas um esforço mental, mas é muito mais do que isso. É um ato espiritual que nasce da entrega do coração. Ellen White reforça: a entrega total da vontade a Deus é o segredo da vitória sobre o pecado. Caminho a Cristo, página 48. Querido irmão, lembre-se, não há tentação tão forte que o sangue de Cristo não possa vencer. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está disponível para cada um de nós hoje. Quando sentir que as tentações são grandes demais, ore. Dobre os joelhos e diga: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. E o céu se moverá em seu favor. Em cada batalha contra o pecado, os anjos observam. Ellen White revela: os anjos se alegram quando uma alma resiste à tentação com a força de Cristo. Mensagens aos Jovens, página 111. O universo inteiro se alegra quando um filho de Deus escolhe a fidelidade. Você não está só nessa luta. Cristo está ao seu lado, sustentando cada passo. Ele mesmo prometeu: eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28:20. Se você sente essa presença de Cristo e crê que pode vencer as tentações, escreva: com Cristo eu sou mais que vencedor. A verdadeira vitória sobre as tentações não vem da força humana, mas do poder divino operando na alma rendida. Ellen G. White afirmou: a vida cristã é uma vida de constante dependência de Deus. O esforço humano é essencial, mas nada vale sem a graça divina. Caminho a Cristo, página 50. Essa dependência é o segredo que transforma a derrota em vitória, o desânimo em fé e a fraqueza em poder. Jesus ensinou em João 15:5: sem mim, nada podeis fazer. Essa é uma das declarações mais diretas sobre a vida espiritual. O Senhor não diz que podemos fazer pouco, mas que nada podemos realizar sem Ele.
Cada tentação vencida é uma prova de que a presença de Cristo na vida é real e ativa. Ellen White explica que Cristo habita no coração por meio da fé. E quanto mais próxima é a comunhão com Ele, mais segura é a vitória sobre o pecado. O desejado de todas as nações, página 324. A tentação perde força quando o coração está ocupado por Jesus, porque o inimigo não pode penetrar onde o Espírito Santo habita. Querido irmão, a fé é o escudo que apaga todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. Mas essa fé precisa ser alimentada diariamente pela comunhão. Sem oração, sem estudo da Bíblia e sem meditação, o escudo da fé enfraquece e o inimigo encontra espaço para atacar. Ellen White escreveu: nenhum homem pode permanecer firme sem oração constante. Aqueles que negligenciam a comunhão com Deus logo serão vencidos pelas tentações. Mensagens aos Jovens, página 99. A oração é a chave da vitória. Quando o coração se eleva a Deus em súplica sincera, o Espírito Santo age e renova as forças. Não há tentação que resista a uma alma em oração. É na presença de Deus que o pecado perde o brilho e o coração encontra força para dizer não ao mal. Em momentos de fraqueza, o inimigo tenta nos convencer de que já é tarde demais, que Deus não nos ouvirá. Mas isso é mentira. Ellen White disse: nunca é tarde para buscar o Senhor. O perdão está disponível a todo aquele que se volta para Deus com sinceridade. Caminho a Cristo, página 65. O inimigo quer nos manter na culpa, mas Cristo quer nos libertar dela. A vitória começa quando trocamos a autoconfiança pela confiança em Deus. Paulo declarou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Esse texto não é apenas uma frase de motivação, é uma realidade espiritual. A força vem dele, não de nós. Ellen White escreveu: quando o homem se une a Cristo, uma nova vida começa. A alma se torna participante da natureza divina e assim pode vencer as paixões que guerreiam contra o espírito. Atos dos Apóstolos, página 476. Isso significa que a vitória é resultado da união com Cristo. É o Espírito Santo habitando no coração que transforma os desejos, renova a mente e fortalece a vontade. O inimigo sempre tenta enfraquecer a vontade, pois sabe que ela é o ponto de decisão da alma. É por isso que devemos constantemente reafirmar a decisão de servir a Deus. Cada manhã deve começar com uma consagração renovada. Senhor, toma hoje minha mente, minha vontade e meu coração. Ellen White aconselha: devemos entregar-nos a Deus cada manhã, que esta seja a nossa primeira obra. O Lar Adventista, página 63. Essa entrega diária é o segredo da vitória. Quando nos rendemos pela manhã, o Espírito Santo guia cada pensamento e atitude durante o dia. Querido ouvinte, talvez você esteja enfrentando tentações em áreas específicas. Vícios, pensamentos, relacionamentos ou dúvidas. Deus conhece sua luta e Ele não apenas quer te dar forças, mas quer habitar dentro de você. Escreva aqui nos comentários: Senhor, habita em mim e dá-me vitória. Essa é uma oração pública de fé e o próprio céu se alegra quando um filho de Deus se entrega sinceramente. Lembre-se, a vitória não vem de um único ato de coragem, mas de uma sequência de decisões fiéis. Cada não ao pecado é um sim para Cristo. Cada vitória, por menor que pareça, é uma semente de eternidade plantada no coração. Ellen White disse: o caráter é formado por pequenos atos de fidelidade. Educação, página 57. Ou seja, a santificação é um processo, não um evento. Cada dia é uma nova oportunidade de vencer com o poder de Deus. Há também uma verdade que precisamos compreender. A tentação nunca é permitida sem um propósito redentor. Deus não tenta ninguém, mas permite que o inimigo prove nossa fé para que o caráter seja purificado.
O ouro é purificado no fogo e o cristão é purificado nas tentações e provações da vida. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 77. Assim, cada tentação vencida fortalece o caráter e prepara o cristão para resistir a provações maiores. É por isso que Tiago 1,12 declara: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor tem prometido aos que o amam. Querido irmão, essa coroa é sua promessa. Cada luta, cada lágrima e cada vitória silenciosa tem valor eterno diante de Deus. Ellen White escreve: Nenhuma batalha é travada em vão. Cada vitória sobre o pecado é registrada no livro do céu. Mensagens aos Jovens, página 105. O segredo é não desistir. O inimigo tenta convencer o cristão de que a derrota é inevitável, mas a Bíblia declara o contrário. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8,37. Deus não apenas quer que resistamos, mas que triunfemos. O Espírito Santo é o poder divino que capacita o crente a viver acima do pecado. Ellen White disse: A santificação é o resultado de uma rendição constante à vontade de Deus. Atos dos Apóstolos, página 560. Então, quando o inimigo vier sussurrar que você não pode, responda com fé: com Cristo eu posso. Escreva isso aqui nos comentários como uma declaração de vitória. O cristão que aprende a depender de Deus em cada momento vive em constante comunhão. Essa comunhão é a muralha que o inimigo não pode ultrapassar. E mesmo que a tentação pareça esmagadora, o poder de Deus é sempre maior. Lembre-se, aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Ellen White completa: a presença de Cristo na alma é o único poder que pode resistir à corrupção do mundo. A Ciência do Bom Viver, página 130. Não lute sozinho. Permita que Cristo lute por você. Ele já venceu na cruz e promete compartilhar essa vitória com todos os que nele confiam. E se você deseja viver essa experiência real de vitória sobre as tentações, declare agora: Senhor, eu me rendo completamente a Ti. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao ponto mais sublime desta reflexão, a vitória final sobre as tentações e o triunfo da fé. Toda a vida cristã é uma caminhada de perseverança, de pequenas vitórias diárias que conduzem a uma vitória eterna. Ellen G. White afirmou: a vida cristã é uma guerra e uma marcha, mas o triunfo é certo para aquele que confia em Deus e persevera até o fim. Caminho a Cristo, página 79. Cada tentação vencida é uma etapa na jornada rumo à coroa da vida. E cada queda superada com arrependimento sincero é uma oportunidade de se levantar mais forte do que antes. O inimigo quer nos fazer desistir, mas o Senhor nos chama a continuar lutando. A promessa é clara: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Ellen White também escreveu: aqueles que se firmam em meio à tentação, apoiados em Cristo, desenvolverão um caráter semelhante ao do Salvador. Mensagens aos Jovens, página 94. Isso significa que as tentações, por mais dolorosas que sejam, fazem parte do processo de santificação. Deus não permite provações para nos destruir, mas para nos aperfeiçoar. O ouro é purificado no fogo, e o caráter cristão é lapidado nas lutas espirituais. Paulo declara: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4:17. O sofrimento e a luta contra o pecado têm um propósito: preparar-nos para o reino de Deus. Mas há algo que precisamos compreender com seriedade. As tentações se intensificarão à medida que nos aproximamos do fim dos tempos. Ellen White alertou: Satanás redobrará seus esforços para enganar e destruir.
Ele usará todos os meios para afastar o povo de Deus de sua fidelidade. O Grande Conflito, página 518. O inimigo sabe que o tempo é curto e, por isso, atua com mais força para distrair e enfraquecer a fé dos filhos de Deus. Por isso, mais do que nunca, precisamos estar firmes na palavra. Ellen White declarou: somente aqueles que fortaleceram a mente com as verdades das Escrituras permanecerão firmes no último grande conflito. O Grande Conflito, página 593. Esse é o chamado de Deus para esta geração: conhecer profundamente as Escrituras, viver em oração e depender inteiramente do Espírito Santo. Querido ouvinte, você tem alimentado sua fé todos os dias? Tem buscado ao Senhor de madrugada, orado antes das decisões, resistido ao mal em silêncio e fidelidade? A vitória sobre as tentações não é um evento isolado, mas o fruto de uma comunhão constante. Ellen White afirmou: o poder de resistir ao mal é obtido unicamente pela comunhão viva com Deus. Caminho a Cristo, página 70. Cristo é o exemplo supremo de vitória. Quando Satanás o tentou no deserto, Jesus respondeu com a palavra. Quando foi traído, permaneceu firme em amor. Quando sofreu injustamente, suportou em silêncio. E ao morrer na cruz, venceu o inimigo de uma vez por todas. Foi pela obediência até à morte que Cristo venceu. E é por essa mesma obediência que nós também venceremos. O desejado de todas as nações, página 123. A vitória do cristão é possível porque Jesus já venceu. Ele não apenas nos mostrou o caminho, mas abriu o caminho. Quando o inimigo vier te acusar, lembre-se de que há um Salvador que intercede por ti diante do Pai. A Bíblia diz: se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Ellen White escreveu: Satanás se deleita em ver o cristão desanimado, mas Cristo vive para interceder em favor dos que o buscam com arrependimento sincero. Mensagens aos Jovens, página 108. Por isso, nunca desanime. Mesmo que tenha caído, levante-se. O sangue de Cristo é suficiente para te purificar de todo o pecado. Agora, imagine o grande dia da vitória final. Quando o povo de Deus, redimido e purificado, estiver diante do trono do Cordeiro, todo o sofrimento e toda a tentação terão ficado para trás. Ellen White descreve essa cena. Quando os remidos se colocarem diante do trono de Deus, verão que cada provação foi necessária e cada tentação uma bênção disfarçada. O Grande Conflito, página 652. O cristão que persevera não será envergonhado. Jesus prometeu: ao que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Essa promessa é a âncora da esperança. A coroa da vida não é para os mais fortes, mas para os mais fiéis. Se neste momento você deseja permanecer firme até o fim, escreva nos comentários: eu escolho vencer com Cristo até o fim. Essa é uma declaração de fé, um compromisso diante do céu. E lembre-se, cada oração feita em secreto, cada tentação resistida em silêncio, cada lágrima derramada por fidelidade, tudo isso será recompensado. Nenhum ato de fidelidade é esquecido. Cada esforço sincero é registrado no livro de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 106. Cristo está prestes a voltar. As tentações cessarão, o pecado não mais existirá, e os redimidos viverão para sempre em perfeita paz. Mas, até aquele dia, a luta continua, e a promessa permanece: com Cristo somos mais que vencedores. Ellen White encerra essa esperança com palavras poderosas. Logo o combate cessará, as tentações e as provações chegarão ao fim. O Cristo fiel dará a cada vencedor uma coroa de glória imortal. O Grande Conflito, página 678. Por isso, não desista. Se as tentações são fortes, é porque o inimigo teme o propósito que Deus tem para a sua vida. Permaneça firme,
pois a vitória está mais próxima do que imagina. Jesus está te chamando a viver uma vida de vitória hoje, não apenas no futuro. A cada manhã diga: Senhor, toma minha vida em tuas mãos e livra-me das tentações. E você verá o poder de Deus agir em cada detalhe do seu dia. Se você deseja consagrar sua vida novamente ao Senhor, escreva aqui nos comentários: Senhor, eu te entrego meu coração e minha vontade. E agora, antes de encerrarmos, quero te fazer um convite especial. Se esta mensagem falou profundamente ao seu coração, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta palavra. Coloque também o seu nome e a cidade de onde está assistindo, porque eu quero orar por você. Compartilhe este vídeo com seus amigos e no grupo de WhatsApp da sua igreja para que mais pessoas recebam esta mensagem. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar acompanhando as próximas mensagens que Deus tem revelado. Lembre-se, cada vez que você comenta, compartilha ou deixa o seu gostei, esta mensagem alcança mais vidas e ajuda a levar a verdade de Cristo a outras pessoas. Cristo te chama a viver em vitória e com Ele você pode vencer todas as tentações. Amém.